Amassando o Aro. Estamos começando mais um Amassando o Aro, edição 285 do 185ª, ou 85ª, talvez seja isso. E aqui é aquele time que você gosta, aquele time que você espera. Você fica a semana inteira esperando essa timeline chegar. Não é não, Martão? Uhum. Esse ânimo do Martão aí, ó. Não é não, Bigode? É, Ô, Felipe, só que não. conta pra mim, porque você estava arrumando o cabelo que você não tem? Quando eu dei play aqui pra gravar? Não, tá coçando a cabeça. Pensei que tava arrumando os únicos fios que tem. Qual Deve que é a ter pauta do pousado um caderninho? mosquito aqui. Não tem mosquito nenhum, mas tava arrumando o cabelo que eu tô vendo. Qual que é a pauta do caderninho? A pauta do caderninho é exclamação. Exclamação não, 2 pontos. Nós vamos falar do Edwards, do chilique do Edwards de Minnesota, todo o embrólio do Kyrie Irving, a Brittney Griner, que foi transferida, momento enfermeira, como é que é? Foi de enfermeira, ó. Alô, enfermeira. Olá, enfermeira. Com o Siakam, que machucou. Ao embrólio do Miles Bridges. Hoje tem bastante embrólio, né? E vamos falar mal do Trae Young. O embrólio do Trae Young. É. E é isso. E se der tempo, a gente fala do banqueiro, mas não sei se vai... Porque o jeito que a gente fala... Leve, né? É. Então, vamos falar de bebê. O Mário volta semana que vem, então o Mário comanda. O Mário comanda de bebê, porque deixa o Mário trabalhar um pouquinho, né? Ele tá viajando pela cidade do interior toda para poder fazer a cobertura, uma cobertura perfeita. Simbora. Começar por quê, Filipão? Você que manda. Você quer começar pelo... Comenta, enfermeira. Vamos começar pela Brittney Griner, né? Que é WNBA antes de NBA. WNBA. Ela foi agora transferida, né? Ela estava presa. Era Moscou, né, Martin? É Moscou mesmo. Era Moscou, e agora ela foi transferida por uma colônia de trabalhos forçados, sei lá, que diabo. Ela vai minerar carvão. Ninguém sabe onde é. Esse que é o grande problema, né? Camarada Felipe. Aí não sei qual que é o... assim, aquilo que a gente falou, né? A Rússia, né? Oi? É a Rússia, né? Você não vai saber. É a Rússia, é a lei da Rússia. A Rússia não está fazendo nada que eles não façam com outras pessoas. Não é exclusividade da Brittney Griner ser tratada assim. É um absurdo a lei. Eu, aqui, como brasileiro, é um absurdo a lei. Sei lá, você passa 9 anos preso porque estava com um negócio que você ia fumar, o uso pessoal, nada. É um absurdo. Né? Não é tráfico, não é nada. Mas é a lei de lá. E aí eles vão... Pra lá é tráfico, ué. Não é pra cá, vai pra lá? É? E aí eles vão punir ela como eles acham que tem que punir. Continua achando um absurdo, né? Mas assim funciona lá, né? Mas, enfim. Não sei o que o Martin acha. Tá tudo dentro do que a gente esperava que fosse acontecer, né? Eu falei aqui uma vez que eles tinham que decidir ainda se ela ia ser um trabalho mais sujo que tem aqui no Brasil, né? De ficar costurando carteira, sei lá. Você vai quebrar pedra, né? E aí mandaram para algum lugar. E a gente não sabe, porque o sistema penal russo é assim, né? Você é culpado até a segunda ordem, né? Quando você fica dentro de uma gaiola, né? Todas aquelas coisas assim, meio exagerado, assim, meio indigno, né? Desumano, né? E assim, seria o normal para a gente que eles avisassem para onde ela ia, porque ela tivesse que ter visita, mas ela tá fodida, literalmente. Quando eu vi a chamada da notícia dela, eu achei que ia ser uma coisa positiva, tipo, troca de prisioneiros, os Estados Unidos manda um seguro aqui. Não, foi troca de cadeia, Você mesmo. libera, não. Tipo sentença, né?
foi isso. Imagino um CDP, né, um Centro de Detenção Provisória, para cadeia no duro. Algum lugar desgraçado na Sibéria. Sibéria é um bom chute, né, para onde ela foi. Você fala que não existe, mas foi pro Gulag. Com certeza. Não deve existir. Esse russo é louco. Ela foi trabalhar, mandaram transferir para o Gulag. Quem não sabe, procura aí o que é o Gulag, que vocês vão saber. Gulag e Rússia. Praticamente isso, porque ele transferiu ela, ninguém sabe para onde. Para fazer o quê? E como? Basicamente é isso aí mesmo. Ninguém sabe para onde ela foi nem o que ela vai fazer. Se as pessoas estão indo na Rússia, os caras vão sugerir que ela vai lutar na guerra da Ucrânia. Se ela sobreviver, ela. Estão fazendo isso com os outros presos, podem fazer isso com ela também. As outras pessoas são russas, a diferença é essa. Ó, te dou a cidadania russa, você vai pra guerra, se sobreviver lá um mês, você tá livre. Cara, faz isso tudo errado, né? Mas é a lei do país, né? Infelizmente. Eu volto a frisar, é um absurdo, É um absurdo, é exagero, é desumano, tudo de ruim. E assim, não tem o que a gente possa fazer. Se os Estados Unidos não conseguem fazer nada, a maior potência do mundo não consegue fazer nada, não tem o que a gente porque não tem o que fazer mesmo. Espero que algo seja feito para ela poder sair dessa condição miserável E jogar basquete, né? Porque é um talento, né? Que o basquete está perdendo por causa de uma. Nem isso, acho que é só por ser uma pessoa mesmo, sabe? Não, é lógico. Primeiro a pessoa e depois o basquete. É isso. É um absurdo contra qualquer pessoa. Eu não estou falando que é um absurdo porque é ela. Vou deixar bem clara a minha posição aqui. É um absurdo porque é uma pessoa ser tratada assim. Eu acho, principalmente pelo motivo que foi. Mas isso que a gente falou. Quando a gente vai daqui para lá, se você for um brasileiro e for para lá, então você tem que tomar super cuidado com que tipo de remédio você está levando na bagagem, porque pode pegar cana por um remédio que você tem a receita. Tem um motorista de jogador de futebol que ficou preso um tempo lá, aí o Brasil fez os trâmites porque ele estava levando um remédio para jogador de futebol. Mas jogador de futebol, o pai, o jogador de futebol, mas eles foram safados porque eles sabiam e mesmo assim mandou o cara levar, e quando o cara foi preso, eles sumiram. Daqui a pouco chegou alguma coisa aí, ó. Telefone tocando, mas eu não vou atender. Tá aperta o mudo aí. E vamos para a próxima matéria agora. Mas matéria, Filipão, quem vai falar de quem? O que você quer falar agora? Agora a gente já pode ir para a NBA. Vamos começar com o Momento Enfermeira? Olá, enfermeira. Versão brasileira. Amassando o aro. O Siakam machucou, né? Toronto. Eu vou usar o Siakam para falar um pouquinho de Toronto só. A gente já era para ter falado do San Antonio no ano passado, acabou falando um pouco de Toronto, e agora o Siakam a gente fala um pouco de Toronto. Siakam é meio a peça central desse esquema de Toronto, e estava jogando como um All-Star, como um All-Star não, como candidato a MVP. O fino do fino do fino. Porque o que acontece? Eles oscilam, né? O Siakam entre a 3 e a 4. Quando eles fazem a formação com 2 pivôs, que eles jogam com o Boucher e o Coloco, e o Siakam na 3. Eu tô falando o número de posição aqui, mas na verdade não tem número, né, fixo. Eles jogam com os 3 grandes e o como chama o menino lá? Scott Barnes armando o Anunoby na 2. E então, assim, o Siakam ele tem esse papel crucial nesses esquemas do Toronto. Então, foi uma contusão muscular.
Ele vai ser reavaliado em 2 semanas. Exatamente. Ele não tem data para voltar. Isso. A reavaliação é em 2 semanas. Para saber quanto tempo mais ele fica fora. Porque muscular depende do músculo, né? Tem muscular Exatamente. que é 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, então depende muito Não da musculatura. Assim, você põe gelo, tira inflamação, dá remédio e tal, não sei o quê, mas o tempo é o tempo de cura do músculo mesmo, até cicatrizar totalmente. Então, daqui 2 semanas reavalia. Pode ser que 2 semanas ele já esteja pronto para voltar a fazer trabalho físico na quadra. Mas pode ser que não. Então, a gente não vai... Assim, realmente só daqui 2 semanas que vai saber o que exatamente aconteceu com... O que exatamente não, qual é a linha do tempo, né? Quanto tempo o Siakam vai demorar para voltar. É uma perda para Toronto. Toronto está bem. Eu não acho que vai fazer grande diferença. Quer dizer, vai fazer grande diferença, mas eu não acho que... O time vai decair tanto. E a vantagem está no início do campeonato ainda. Então... Exatamente. Então, qualquer coisa que aconteça, ele vai ter tempo para voltar. Toronto está em quinto, está com 6 vitórias e 5 derrotas. Eu não acho que vai ficar negativo porque saiu o Siakam, embora seja mais complicado. É uma perda, né? Você está perdendo talento aí, não tem jeito. O melhor do time está perdendo. Exatamente. Mas é muito bem treinado, né, o time. Sim. Então, isso é uma grande vantagem. É que aí você acaba sobrecarregando o Scott Barnes, o Anunoby, o Siakam lá, meio que eles ficam menos sobrecarregados de responsabilidade e acabam jogando melhor, né? O que você quer dizer do Siakam, Martin? Eu vou falar o quê? O Filipão já falou tudo, o cara tá jogando muita bola. E eu quero aqui mandar um alô pro Nick Nurse, o técnico lá, porque o cara tá fazendo os caras jogar, viu? O enfermeiro é zica, hein? O enfermeiro é zica. Só uma pequena observação aqui. Os melhores, tirando o Curry, o top 5 da liga hoje é estrangeiro? Cara, já não é de hoje, né, cara? Com Giannis, Jokic, agora o Siakam e o Curry. Tem alguém jogando mais? Tem o Tatum, vai. Mas os últimos 4 MVPs foram estrangeiros ou mais, foram 2 do Giannis e 2 do Jokic e 2 do Giannis. E o concorrente também era estrangeiro, que é o Embiid. Aí só dá os caras. O Embiid que agora vai jogar pela seleção francesa, né? Então vou contar ele como europeu. E ele tirou o passaporte americano também, né? Ele tem 80 mil nacionalidades, né? Mas aí ele tá trabalhando lá, tira o passaporte americano e fica lá, né? Facilita a vida também. Aí ele tinha que jogar pela seleção dele. Francês. Não vai para outro lugar nenhum, né? Ele como colonizado, ele quer ser francês, então agora ele é francês. Vou ser xingado? Vou, mas... O povinho xenófobo, resmungando. A seleção francesa de futebol, o pessoal mete o pau lá nos estrangeiros, porque tem mais estrangeiro que francês, porque os estrangeiros são pretos e por aí vai, porque países da África ali, que eles colonizaram, entre aspas, com os voadores. E aí eles são preconceituosos pra cacete. Aí, quando é campeão do mundo, eles comemoram, né? Mas quem não é preconceituoso, cara, no tour do campeonato? Os franceses são, os ingleses são, os russos, todo mundo é, cara. Então, brasileiro, assim, brasileiro não. Brasileiro e tal. O brasileiro é o mais ridículo, né? Porque todo mundo aqui veio de algum lugar. Não tem brasileiro puro. É só os índios, né? Que são, coitados, são os mais fodidos no rolê. Enfim. O único brasileiro puro são os índios que eles cagam, que acabe. Mas, a gente tá com tempos picudos, cara. Dá pra você falar da França, falar de qualquer lugar, basicamente. Melhoras pro Siakam. Não vou desejar melhor pro Toronto, porque ele é um concorrente do Lakers. Toronto tá na outra costa, não vai mas chegar na final, como é que fica? Aham. Vocês botam... Hashtag confia. Vocês botam muita pouca fé nesse time do Lakers, esse time maravilhoso. NBA. Vamos falar uma coisa de Kyrie Irving pra gente não acabar por baixo igual no outro programa, hein? Só tem coisa por baixo aqui hoje. É que o Kyrie... É que tem coisa por baixo ali, mas o Kyrie, tipo, é o fundo de panela que você faz o Demi Glace lá. Não, o Miles Bridges também se declarou culpado, também é... Não culpado nem inocente, também é
A gente devia ter começado por ele, inclusive, que já estava naquele papo de cadeia. Então vai, começa pelo Miles Bridges, vai. Pronto. Começa por ele, depois vai pro Kyrie. Ele teve o hearing Quem é dele, esse né? aí? Como é Não, que é? Audiência. Pra quem não Oi? conhece, quem é o Miles Ponte? O Miles Bridges é o ala do Charlotte Hornets, que jogou demais no ano passado e ia ganhar um contrato máximo. No dia que ele ia ganhar o contrato máximo dele, ele espancou a mulher dele. No dia. No dia. Exatamente, no dia. E aí ele foi suspenso. Suspenso não, não foi E suspenso. aí ele foi para delegacia, deu aquele fuá todo, e aí ele vinha sendo adiadas as audiências dele sobre o caso. E fique claro, só para. Essa semana. Fique claro que a gente é totalmente a favor que ele tenha pego cadeia, que ele não tenha conseguido o contratão, o que ele fez foi terrível. A gente é totalmente a favor do que aconteceu com ele. Exato. O que aconteceu? Ele foi lá na audiência e ele não se declarou, na verdade, nem culpado nem inocente. Ele declarou no contest. Ele meteu a quarta emenda. Basicamente o que ele diz é que ele aceita qualquer punição que seja imposta a ele, mas não se declarando culpado. Não meteu a quarta emenda, não. Tipo, eu não sou culpado, mas se vocês quiserem me punir, vocês me punem. Entendeu? É isso. É igual uma coisa que no Brasil não tem, né? Sei lá, é bizarro. É igual o Kobe, não foi culpado lá no caso de estupro, mas pagou a indenização para a mulher, né? Porque é o processo civil. Não é que ele não foi culpado no caso de estupro, porque ele não foi processado criminalmente. Exato. Aí ele pagou para a moça e a moça tirou a denúncia. E isso acontece em vários casos, né? Enfim, ele se declarou, e aí não é só que aconteceu isso. Ele foi lá e falou que a mulher tentou roubar o cachorro dele. E não, aí roubou o cachorro. Preencheu uma denúncia de assédio contra a mulher. O negócio dizendo que a mulher com esse fuá todo que aconteceu tinha exposto ele. Como é que é? Ele entrou com uma medida cautelar para ela não poder chegar perto dele. Assim, virou um negócio. Virou um show, né? Virou, vou me ferrar aqui, mas deixa eu ver que eu posso ferrar aqui. Ele tá tentando levar ela junto. Eu não sei que diabo que tá acontecendo. Medida cautelar, assim, porque se ela chegar perto dele, ele vai bater nela, é isso. Então ele tá tentando se salvar de si mesmo. Ele tá querendo proteger ela, é isso que ele tá fazendo. Mas assim, ele achou que era John Wick, né? Mexeu no cachorro e bateu na mulher. Ele vai pensando quem? Enfim. Não, uma história horrível. Ele bateu na mulher na frente das crianças. Foi show de horror. Assim, moleque foi. Errando. Não, e tem as fotos de como ela ficou também. Foi um negócio horroroso. Foi. E agora ele tá tentando fazer essas manobras aí para, sei lá, se é para diminuir a pena. Sei lá, mas o fato é que ele é um escroto e agora está sendo, em vez de simplesmente aceitar a punição dele, está sendo mais escroto para tentar diminuir. Mas ele aceitou a punição dele. Ele aceitou. Ele aceitou a punição dele, mas essas manobras que ele está fazendo é para imputar algo à mulher dele, como se ela fosse também culpada e ele culpado na história para diminuir o lado dele. Eu quero saber o mais importante aqui. Mas mentira, o mais importante é ele ser preso e pagar pelo que fez e pagar a indenização milionária para essa mulher. Ponto. Eu quero saber no âmbito do basquete, que é o nosso rolê aqui. Quais que podem ser as punições dele? Será que ele volta para a liga? Ou acho que perante tudo isso que aconteceu, esse circão, ele decretou o fim da carreira dele? Tem uma boa chance dele ter decretado o fim da carreira dele, né? Eu acho que ele vai. Essa história dele aceitar, ele vai acabar sendo preso. Ele está sem contrato no momento. Porque o contrato dele ia acabar, ele ia renovar pelo Supermax, porque pelo que ele jogou para receber o Supermax. O Super não, mas o Max ele ia, né? O Super é que tem que ser elegível para algumas coisas, mas o Max. O Super tem que ter anos de liga e por aí vai. Ele ia receber o Max, porque é aquele negócio que o jogador só joga no ano de contrato. Só que aí aconteceu isso no dia, e aí o Charlotte e nenhuma franquia
deu um contrato para ele. Exatamente. O que foi uma ótima. Ninguém dá um contrato para ele. E ninguém vai dar, não vejo alguém dando um contrato para ele. Eu acho que por enquanto não, cara. Mas assim, aquela coisa, né? Às vezes as pessoas esquecem da história, a bola baixa, dá um ano, dois, o cara volta. Mas no momento eu não vejo. Eu não sei, sim. Se dá um ano, dois, o cara volta se ele não tiver preso, né? Então, eu acho que ele vai ser preso. Eu não sei. Por ele se declarar no contest, eu acho que ele tem uma chance boa, não. A punição normal para o caso dele é ser preso. Ele foi preso até, só que ele está respondendo em liberdade. Eu não sei como funciona, talvez nós não saberemos responder essa pergunta, mas qual que é a lei para agressão nos Estados Unidos, né? Não, varia muito de estado para estado, lugar para lugar. Ele foi preso em Los Angeles, né? Precisaria ver quais são as leis lá. Vou ligar para o meu advogado de Los Angeles, que eu estou processando na Westbrook, vou ver se ele sabe. Não estou, mas queria muito. Ai, ai, bom, fundo do poço, vamos rapar um pouco essa panela? Vamos. E fique claro, vou colocar aqui, só para a gente é totalmente a favor da pena para cidadão que bate em mulher, a gente não concorda com agressão, nenhum tipo, principalmente contra a mulher. Só para deixar claro, a gente faz piada, tudo isso, porque o clima do programa é leve. Mas, deixar um disclaimer aqui para ninguém ficar enchendo o saco depois. Bora, fundo do poço. Fundo do poço. Fundo do poço, a gente é totalmente contra ele. Ponto. Kyrie Irving. Kyrie Irving. Desdobramentos da merda. Vamos começar pelo pronunciamento do LeBron James, que não passou pano? Não. Vou deixar o LeBron James por último, porque eu vou ter que xingar os jogadores da NBA um pouquinho antes de você falar do LeBron. Vou xingar todos menos LeBron, hein? Tá bom, vou xingar todos menos LeBron. Já da puta LeBron. Enfim. Não, Xinga ele porque ele levou Westbrook pro time, mas por causa disso não. Na semana passada, quando a gente gravou, o Kyrie não tinha sido suspenso ainda, né? Não. Tinha. Não, suspenso já tinha? Bom. 5 jogos, tinha, isso eu lembro. 5 jogos, isso. Suspenso por 5 jogos, tinha sim. Ele não tinha perdido a patrocínio da Nike. Então, de lá para cá, a Nike suspendeu o lançamento do Kyrie 8 e suspendeu a parceria com o Kyrie. Na verdade, só uma coisa que ninguém falou, mas eu vou falar é o seguinte: o tênis do Kyrie é o que mais vende, tá? Fora do Jordan, da linha Jordan, tênis de assinatura vende mais do que do LeBron, do que é do Kyrie. Se eu não me engano, do Kyrie que era do Bob Esponja, não era? Bob Esponja. Ele tem a versão do Bob Esponja do Kyrie Irving. Bob Esponja do Patrick. Pra você ver o quanto vende, porque o Bob Esponja, querendo ou não, é uma das marcas que mais vende até hoje também. Vou confirmar aqui essa. Quem tá batendo na mesa aí? O vizinho de baixo fica quebrando a parede. Por isso que eu tô apertando o mudo aqui e falando rápido. E aí, bom, o que aconteceu, a história que a gente ouviu foi a seguinte: logo que deu o rolo, o dono do Nets, o Joe Tsai, se deu ao trabalho de ir na Amazon e assistir as 3h30 do documentário que o Kyrie promoveu. Né? Então, depois que ele assistiu... Deve ter ficado puto. Então, aí que ele viu que o negócio é grave, que o documentário usa citações do Hitler, o documentário nega o Holocausto. E aí eu já tinha falado sobre as conspirações lá, do protocolo do sábio do Sião, etc. Tá tudo lá. Tudo lá. E aí o cara falou, bom, tá foda, né? O cara vai ter que pedir desculpa. E aí ele mandou mensagem pro Kyrie. Falando, Kyrie, a gente precisa conversar. Sabe o que o Kyrie fez? Ignorou o cara. O dono. Quando seu chefe liga para você e quer conversar com você, você responde, né? Exato. O Kyrie escolheu ignorar. Aí o cara ficou puto. Nem é o chefe dele, né? É o dono da empresa que ele trabalha. O cara que paga os cheques, assina os cheques dele. E aí acabou decidindo pela punição. Eu imagino que foi uma coisa que não foi só o Joe Tsai estando puto, mas o Adam Silver deve ter ligado pro Tsai e falou, a gente não pode deixar essa história barata. E aí, como eu acho que não cabia ao Adam Silver tomar uma decisão, a franquia resolveu suspendê-lo por pelo menos 5 jogos.
E aí, esses 5 jogos que ele não jogar, ele não vai receber. Então, ele vai deixar de receber $1.200.000. 1,5 milhão. Pode ser. O Filipão tá sempre jogando pra cima as cifras. Ele é o cara do dinheiro, eu vou acreditar nele. Você não coloca imposto, né? Bom. Não tô falando de imposto. Mas ele vai deixar. E agora não é mais só 5 jogos. Né? Tá, pelo menos 5 jogos. Né? É. O Kyrie diz que é um livre pensador, não sei o quê, ele não quer submeter, não sei o quê, ninguém pode dizer para ele fazer. Mas na hora que ele começa a perder dinheiro, aí ele, de repente, né, nossa, aí ele, finalmente, na hora que ele viu que ele ia perder dinheiro, ele mandou uma cartinha falando que, se desculpando, usando a palavra apology, finalmente, né, desculpas. Primeiro, só desculpa, Marta, só pôr uma coisa nessa timeline. Ele primeiro declarou para pessoas próximas ao círculo dele que ele estava pensando em se aposentar. Essa eu não vi. Antes da conversa com assim, Marta? Isso eu espero que você traga essa informação, não, Felipe? Isso é uma fofoca. Não, eu não acredito nesse momento. Eu não acredito que nesse momento ele queira se aposentar. Na verdade, assim, ele faz tanta merda que parece que é isso que ele quer. Ele quer que a gente aposente ele. Né? Porque ele gosta de antagonizar só por antagonizar, aparentemente. E então aí o Nets, como o Nets está de saco cheio, recebi uns tênis do Bob Esponja aqui. O Kyrie, 3 versões. É o Kyrie Irving 5. Ele fez 3 versões do tênis do Bob Esponja. Você vendido a rodo. O Nets veio com uns 12 trabalhos de Hércules pro Kyrie. E na verdade são 6, né? 7. São 6. Tá, para Filipão, deixa ser literal. Para que ele possa ser reintegrado ao time. Então, de acordo com o Chance, vamos lá, número 1, se desculpar e condenar o filme. Isso ele já fez. Número 2, $500 mil, uma doação de $500 mil para alguma causa anti-ódio. Como a que ele teria feito para a Liga Anti-Infamação, que a Liga Anti-Infamação recusou. Só para deixar que $500 mil é $1.000 milhão, tá, gente? Sim, mas para ele não é tudo isso. Né? Sim, só para ver. Isso é o que ele gasta numa noite lá no Circo Club. Um treinamento de sensitividade, um treinamento de antissemitismo. É um treinamento de sensitividade, para ele vai ser sensitivo? Ainda não sensitivo, tipo Márcia sensitiva, né? Tipo. Sensibilidade. Sensibilidade. Ser sensível a causas. Ser mais humano, sensíveis. Ser mais humano. Entender a sensibilidade de determinadas causas. Exatamente. Aí ele, além do treinamento contra o antissemitismo, se encontrar com os membros da Liga Anti-Infamação e com rabinos. E, por último, se encontrar com o dono do time, aquele que ele estava ignorando. E o dono do time entender que ele, assim, perceber que ele realmente mudou. E acreditar que ele realmente mudou, né? Que é a parte mais difícil. Então, essas seriam as condições, né? Aí, eu vou falar a parte bravinha agora. Tem atletas e jornalistas que dizem que isso é um exagero. Eles estão emasculando o Kyrie. E aí, um deles foi o Jaylen Brown, que falou. E aí eu falo o seguinte, eu fico pensando o seguinte, quando estourou essa história do Kyrie e do antissemitismo, o Jaylen Brown não falou nada. E agora, quando sai a punição do Kyrie, ele fala alguma coisa. Quer dizer que o antissemitismo tá beleza. Mas a punição não tá. Então, assim, todos esses caras que estão agora falando... Na verdade, assim, a liga como um todo, em termos de jogadores, ficou quieta. Ninguém falou um A sobre o antissemitismo do Kyrie. O único cara que falou... Agora, depois teve o LeBron também, você vai falar, mas o único cara que tinha falado é assim, o Robin Lopes. Falou, isso é mancada. E não é, assim, um atleta de expressão, né? Apesar de ter aquela cabeleira sensacional. Não é, assim, um cara influente, digamos assim. E aí, segundo o nosso querido Léo
É que é o cara da fofoca lá, Léo, o quê? Léo Dias. Léo Dias. Você, Nossa, né, mãe, Léo? eu só sei da fofoca, eu só sei o Arthur. ok. Não, mas o Léo trouxe para nós aqui que o LeBron finalmente se manifestou. Que eu não vou conseguir falar, porque estão martelando aqui. Fala aí o que o Lebron falou, Martel. Você dá pra falar assim, parar agora. Ah, se tiver ruim, você me avisa, hein? Vamos lá, o Lebron falou o seguinte: não importa a sua pele, o quão alto você é, ou que posição você está. Se você está promovendo socialmente ou dizendo coisas prejudiciais a qualquer comunidade que prejudique pessoas, então eu não respeito, eu não desculpo. Eu acho isso interessante, assim, primeiro que o LeBron é campeão de relações públicas. Então ele falou um negócio aí exatamente pensado não por ele, provavelmente, para falar a coisa correta, mas, assim, quando ele coloca isso, ele também meio que fecha a porta pro Kyrie do Lakers, né? O Kyrie tá achando Que vai pro Lakers, que vai pro Lakers no ano que vem. E não vai ser o caso mais. Acho que não. De repente até é. Se ele se aposentar, né? Eu acho que o Kyrie, ele tá tóxico no momento. Eu acho que ninguém quer tocar nele nesse momento. Mesmo porque, assim, independente da questão dessa bola fora do antissemitismo aí, você não tem nenhuma garantia de que ele vai aparecer para jogar, ou se ele vai aparecer para jogar, que ele vai se dedicar, né? Que ele vai estar engajado em quadro. O Kyrie, assim, E não vai criar uma polêmica. não. Outra polêmica. Ou não vai se machucar, que ele sempre se machuca em 20 jogos da temporada, 30. Imagina o Kyrie, lá em Los Angeles, lá na balada forte, lá, Hollywood, cacete. Não é um bom lugar para ele. Vai pro Clippers, não quer todo mundo? Vai lá. Vai pro OKC. Não, aí você matou o Shai Gilgeous-Alexander. Eu quero matar o OKC, não o Shai. O OKC tá morto faz tempo, né, Felipe? É o que eles querem, né? Querem pique. Enfim, é muito zoado. Ele tinha a punição de 5 jogos, mas não vai ser mais 5 jogos só. Vai ser mais, né? Até que ele... Corretamente vai ser mais. Eu acho que isso aí que pediram para ele é o mínimo. Nem... Ele tinha que ter tomado uma suspensão maior. Bom, a gente sabe que as punições na NBA são brandas, né? A NBA pensando no espetáculo, no dinheiro, no show. Então, em geral, as punições são sempre brandas mesmo. É que você ter alguém espalhando antissemitismo na NBA pode gerar um prejuízo para a liga. Então, aí... Para a liga e para a sociedade, né? Porque o alcance Não, a liga não se importa com isso, a gente tem, mas estão falando a gente aqui. Vai pensar primeiro na sociedade, vai pensar primeiro na grana. Sim. Mas estou dizendo, pensando não na liga, mas pensando se caso um prejuízo na liga e na sociedade, porque o alcance da liga é gigante. Exato. E, bom, enfim, a punição é branda inicialmente, mas aí eles se tocaram do que representa essa história, né? E agora, corretamente, ele vai ficar suspenso até resolver. Eu acho que ele tinha que ter imposto um mínimo de, tipo, vai perder meia temporada, vai perder uma temporada, eu já sou daqueles que acham que... A temporada do Nets já foi pro caralho, né? Então, basicamente. Então você pega o Kyrie Irving e escanteia ele lá, assume esse prejuízo, e ano que deixa vem, o Duran lá resolvendo e pronto. Ano que vem você pega esse dinheiro que ele gastou na folha salarial e faz outra pessoa, ou deixa lá escondido. Se vir algum time xarope, quando você quer no Kyrie, me dá 2 jujuba e uma bala juquinha, você leva. E vai embora. É isso. Ele, só para terminar, ele teve uma conversa com o Adam Silver essa semana, e o Adam Silver saiu falando que foi um bom começo de conversa para ele cumprir esses objetivos que ele tem que cumprir para voltar para a liga. O cara fechou, né? Tá com o cu na mão, finalmente. O dono do teu time te chamou na xixi, depois o presidente o representante da porra da liga. toda
representante dos times, que é o Adam Silver, que é o representante dos times. O presidente da porra toda chamou você no canto e falou: ó, amigo, ele deve ter saído realmente o cu na mão, para dizer o termo. Deixa eu só falar assim, uma coisa que me ocorreu. Antes da temporada começar, o Durant pediu para ser trocado. O Durant também, puta que pariu, né? Então, uma declaração idiota outro dia. Se ele pedir para ser trocado antes da temporada começar, agora que a merda tá espalhada, quanto tempo até ele pedir para ser trocado de novo? E o time não tá ganhando. A merda tá espalhada e o time não tá ganhando. O time tá ruim. São duas coisas. Então, mas tem um boato, aí eu vi boato e eu não sei nem aonde eu vi. De que o Durant está muito insatisfeito. Aqui não trazemos fontes. Não trazemos fontes aqui. De que o Durant está muito insatisfeito com o Simmons. E que o Nets estaria tentando trocar o Simmons. Mas quem vai querer aquela desgraça? Não existe uma franquia satisfeita com o Simmons hoje, Felipe. É o Philadelphia. Porque se livrou dele. Então, eu não sei como é que... mas inclusive porque ele não consegue ficar em quadra. Não é nem pelo que ele faz em quadra. O Simmons está machucado outra vez, então ele não consegue nem ajudar. Nem entrar em quadra para tentar ajudar. Então, o Durant realmente está a pé da vida lá. Não sei qual vai ser a atitude, quanto tempo ele vai pedir para sair, ou se ele vai pedir para trocar o Simmons, ou o que vão fazer. Para melhorar uma luz no fim do turno do Nets, foi o abaixo-assinado, não abaixo-assinado, mas foi a posição que as mulheres do Nets tomaram contra o Doca, certo, Filipão? Essa também é outra questão, né? Porque eu tava meio que acertado entre o Doca e o Nets. E aí saiu uma notícia de que o Nets estava meio que relutante em assinar com o Doca. E diz que isso foi resultado de um protesto que as mulheres que trabalham na franquia fizeram contra o Doca. E aí o Tsai voltou atrás nessa contratação. Não está definido ainda, mas parece que subiu. Mas parece não, mas a contratação do Doca subiu no telhado lá em Brooklyn. Que é uma ótima, né, cara? Só faltava essa. É a primeira coisa decente que essa franquia fez há algum tempo, né? Se realmente. E nem foi pela franquia, foi pelas mulheres que não quiseram, mas que lá trabalham. Então, foi a coisa que a franquia deixou de fazer, né? Que foi importante. Sim. Mas ainda não está certo, né? Só vamos... E seria péssimo, né? Porque assim, se sai e contrata o cara, ele fala assim, eu me importo com damas, não me importo com mulher, né? Exatamente. Então... A mensagem que ele passa por essa contratação seria péssima para um time que está todo cagado. Isso. Eu acho que eles vão realmente largar essa contratação. E tem treinador que pode assumir o Nets, que tem... Cadê o Fisdale? Não, o Fisdale... Ele virou assistente de algum lugar, né, o Martin? Ele é assistente do Clippers, né? Clippers? Não sei, não me lembro. Então, assistência eu não acho que é uma boa, não? Cara, Cobrão não vai. O ex-treinador do o ex-treinador do Dallas não vai pegar esse time, né? Não tem porquê. Cara, eu tentaria o Snyder. Mas eu também, mas o Snyder, o que o Snyder iria querer essa bucha aí? E o que o Snyder ia ganhar indo pra lá, velho? O time é ruim, o time é mal montado. Tipo, o máximo que você vai conseguir ali é segunda rodada de playoffs, vai lá. O time é mal montado porque trocou pelo Harden, senão era bem montado. Então. É que você mandou um jogador, recebeu um não jogador, né? Não. Ele era bem montado antes deles trocarem pelo Harden. Aí trocou eles pro Harden. Trocaram pelo Harden, o time ficou mal montado. Aí trocaram o Harden pelo Simmons e o time ficou pior montado. E falar em Harden se machucou, a gente não falou, né? Ou já falou semana passada? Falou. Mas você acha que, para finalizar o Nets, hein? Martão, você acha que o Harden desse ano, no Nets, na Harden fininho, Harden querendo no jogo, seria uma boa?
Cara, assim, o difícil é o Harden querer jogo, assim, mas quando naquele time que o Harden tava jogando num pé só e o Kyrie tava machucado, os caras ficaram a um dedão do Durant de desclassificar o campeão, o Bucks, né? Então tinha alguma coisa ali, cara, só que essa coisa voltou. Em vez de trocar o Harden, se tivesse trocado o Kyrie, talvez daria samba, né? O Harden, mandar o Harden ficar uma vez Eu falei assim, é que assim, seria estranho. Eu falei naquela época tipo assim, que se o Nets ganhasse o título, time nenhum mais ia defender na vida, né? Porque eles iam ganhar, ia ser a pior defesa dos últimos 300 anos a ganhar um título. Olha, para pensar, a galera que tá defendendo muito esse ano, não, viu? É começo de temporada, 10 jogos, 11 para alguns times, mas tem gente que não tá defendendo porra nenhuma. Saiu o primeiro ranking de defensores, né? O Giannis está em primeiro. Giannis, Bridges e Anunoby, se não me engano. Ou Giannis Smart e Anunoby. Giannis Smart e Anunoby. Mas aí eu fiquei meio bodeado disso aí, né? A liga fica lançando essas coisas só para gerar engajamento, né, cara? Foram 10 jogos. É igual arremesso de 3 lá, que o Lakers é o pior time arremessando da liga. Isso é para engajamento, falar mal do time, nem vale a pena. Vamos falar de outra coisa, bora, chega de Nets. Tá bom, o que você quer falar? Você quer falar mal do Minnesota ou você quer falar mal do Atlanta? Eu quero falar mal do Não, Atlanta. hoje a gente vai falar mal, né? O Percebemos. pessoal tá percebendo aqui que a gente vai falar mal dos outros. Eu lembrei o que você esqueceu. O quê? Ken Johnson operou o menisco. É isso mesmo. E vai ficar pelo menos 2 meses fora. Ele fraturou não, ele rompeu o menisco, cirurgia e fora pelo menos 2 meses, mas na verdade é fora por tempo indeterminado. Ken Johnson, de onde que é, gente? Fala, tem que... Phoenix Suns. O Jay Crowder está lá ainda. Afastado, porque ele e a direção combinaram dele não jogar enquanto ele não... Que eu acho um absurdo, né? Você tem um cara que tem o Jay Crowder no elenco e não usar o cara. E não trocar, e não fazer nada? E não trocar, você é um contender, porra. Cara, o Jay Crowder ainda vai acabar no Bucks e vai ser fuder a porra toda, cara. Olha, o Bucks tá jogando sem o Chris meia-noite, viu? O Chris Middleton e sem o Pat Connaughton. É que o Chris faz mais impacto, né? Eu fui lá em cima, aí você tá colocando todo mundo fora. Mas você esqueceu do cara que é bonitinho. É verdade que o Chris é feio, igual o cão chupando manga. Mas Ken Johnson vem do banco do... Não, ele virou titular. Quando o Jay Crowder foi afastado, ele passou a ser o titular na 4 do Suns. Exato. Mas agora... E aí ele se machucou. E agora o Suns não tem um 4 para colocar lá que não seja o Jay Crowder. Está afastado do elenco. Vai colocar o Saric já voltou? Voltou, mas o Saric no último jogo jogou 3 minutos, por exemplo. Agora vai jogar mais, vai ser assim, vai ser na marra. Não, o último jogo antes já tinha machucado o Cam Johnson. Bora, falar mal do... Você quer falar do Minnesota ou quer falar do Atlanta? Mal. A gente fala do Atlanta, vai, porque o Atlanta podia estar com o Luka no lugar do Chicó. Não é Chicó, não, é... Qual que é o nome do amigo do Chicó da Comparecida? Porra, esqueci. Zé Grilo. Zé Grilo. Atlanta era para estar com o Luka Doncic em vez do Zé Grilo, mas preferiu o Zé Grilo. O Martin que trouxe essa aí. Deixa o Martin dar a primeira bordoada. Vou deixar claro que a Alta Comparecida é um dos melhores filmes nacional que existe. Vão assistir. É um dos melhores filmes que existe. Eu não sou Assuna, né? Como diria Aliás Suassuna, todo cantor de história é um baita mentiroso. Eu não sei o que o Filipão quer que eu diga, mas assim, todo mundo falou que o DeJounte Murray chegando, a defesa ia melhorar, os caras estão em 21º em defesa. E o DeJounte Murray dominando a bola, o John Collins não pega mais na bola. Peraí. A gente não falou que ia melhorar. Não, a gente não. O povo, o Brasil. A gente é a maioria das pessoas que acompanha basquete. Não a gente amassando o aro, nesse caso. Não, a gente amassando o aro falou que não ia melhorar. Também. Eu achei que
Eu achei que ia melhorar se desse encaixe no time. A dúvida é dar encaixe, mas mais uma vez fui enganado. Eu sou muito iludido, né? É. Tem que me defender, não concordar. Desculpa, Martão, pode continuar. Não, essa era a primeira. Não sei, você me ajuda aí, cara. Você jogou para mim, mas eu estava despreparado. O pessoal descobriu como o Trae Young joga. Ele está com 38% de field goal e está com 30% de bola de 3. Exato. Ele está dando bastante assistência ainda, mas a eficiência dele virou ineficiência. Não. A eficiência dele girava em torno dele ser um bom pontuador, um pontuador eficiente. E quando eu digo eficiente, para um armador, uns 45%, 46% de aproveitamento de quadra é um bom número. Tá? Acima de 40%. Não precisa ser que nem pivô, que precisa botar 50%, 55%. As assistências dele, e ele era fraco na defesa. Agora ele passou a ser fraco. Ele era fraco na defesa? Não. Ele é pífio na defesa. Ele é inútil na defesa. Qualquer adjetivo que eu use negativamente aqui é um elogio para ele defensivamente. Porque ele é um nada defensivamente. E agora, esse ano, ele passou a não ser eficiente ofensivamente. Então, você tem Collins com plus-minus positivo, Capela com plus-minus positivo, DeJounte Murray com plus-minus positivo, e ele entra em quadra e o time toma mais ponto do que faz. Enquanto o Trae Young está em quadra, e isso, eu quero deixar bem claro aqui, isso não é de hoje. É de carreira dele. O Trae Young em quadra toma mais pontos, falando em miúdos, para a galera que em quadra ele toma mais pontos do que faz pontos. Isso. O Trae Young em quadra gera mais pontos para o time adversário que para o time dele. Isso foi a carreira inteira, não é de hoje. Isso. Por isso que os iludidos falaram que a chegada do DeJounte Murray, que marca muito, DeJounte Murray marca muito, ponto. Jogou com pop, tem que marcar. No mínimo a pessoa tem que marcar. Pode ser ruim em outras coisas, mas marcar você tem que saber. Ia melhorar esse lado do Atlanta, né? Porém... Não adiantou. Ele não jogou o último jogo, o Atlanta ganhou do Bucks. Estava invicto. E aqui, assim, eu pego muito no pé do eu pego no pé. Eu falo mal dele. Né? Pegar no pé, nem nunca falei com ele, nem nunca vou falar com ele. Mas eu sublinho muito isso, dele ser um péssimo defensor, e que ele não é um cara que é capaz de levar um time a título por causa dessa fraqueza dele. Mas isso não é uma coisa que eu tenho contra ele, porque é cultural meu isso. Eu acho que cara bom, cara que leva para título, é cara que defende bem. Eu cresci vendo Detroit jogar, Bulls jogar, defesas incríveis, né? E a gente vê que a maioria dos times que chega em final e que ganha título são defesas excelentes. É muito difícil. Eu acho que nos últimos 20 anos teve uma vez só que um time ganhou o título não sendo uma top 4 de defesa. O top 6, acho que o top 6 isso, não é? Mas enfim, a defesa tem que ser muito boa. E não precisa ter a defesa do time ser muito boa. Mas você vê, por exemplo, o Curry. O Curry não é um ótimo defensor. Não estou comparando talento, tá? Dando só um exemplo de posição ali. O Curry não é um ótimo defensor, mas ele se esforça e não atrapalha, por exemplo. Ele atrapalha. Ele deu um Curry, tá? Ele deu um toco que garantiu uma vitória pro Golden State num jogo contra o Memphis na semifinal de conferência no passado. Ele não atrapalha. Tipo, ele não vai atrapalhar você no seu time. Ele não vai ser um buraco. Tudo bem que ele tem dificuldade de marcar? Tem. Mas ele se esforça ali e o time não é um buraco que você tem que ajudar sempre. Exato. O problema é que não tem como ajudar, porque o cara não ajuda nada a defesa. Então tá sempre um buraco a mais na defesa que alguém tem que cobrir, vai ficar um outro solto. Por que eu ia falar, por que eu pego tanto no pé do Periani? Porque para mim não entra na minha cabeça um cara ser tão bom ofensivamente, assim, criando, craque. Um general em quadra. Para isso é craque.
Então, um cara que tem visão de quadro, um cara que cria jogada, um cara que é um general, um cara que é decisivo no ataque, e chega lá na hora de defender, o cara é isso. Parece ter uma vontade, né? É uma vontade. Não é parece, é uma vontade. Ele não se esforça. Se você pode, eu vi 2 vezes Detroit e Atlanta esse mês. Mas, caralho, Felipe, você tá num março terrível. Tá ruim a vida aí? Tá ruim a vida. Ele não se esforça. Alguém faz um corta-luz nele, ele abre os braços. Entendeu? Você não pode ter um cara assim no teu time para ser campeão. Não pode. Principal cara do time ainda. É. O cara que é teu franchise player não pode ser isso. Se o teu franchise player é isso, você não vai ser campeão. Você tem certeza que você não vai ser campeão. Bom, eu, assim, vou fazer esse comentário um pouco mais gerais, assim. Pessoas adoram exagerar nas reações, né? Então, você vai no Twitter e diz, não sei o quê, o Trae Young fez 45 pontos, o Harden fez 48 pontos. Queridões, que são fãs de ocasião da NBA, deixa eu falar uma coisa para você. Fazer 48 pontos no jogo de temporada regular não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Até um relógio quebrado dá certo 2 vezes por dia, né? Então a gente está careca de ver o Harden e o Trae Young não comparecendo nos playoffs. E o Trae Young tá careca de careca, né? Tem uma careca, desculpa, tem uma carreira muito mais longa, não tem nenhum momento o Harden nos playoffs, né? Não tem o topo do LeBron, não tem o... Tem o negativo, né? Que é o topo de nobre. Então, e aí com relação ao Trae, eu vou falar o seguinte, cara, mesmo ele sendo um jogador extremamente jovem, o teto dele é baixo, eu acho que a gente meio já viu o teto dele. Já tá, né? A gente vê jogadores que a gente fala assim, não tem como o cara melhorar, mas os caras continuam melhorando. Caras como o Giannis, o Luka, estão sempre buscando melhorar, cara. O Trae... O próprio LeBron. O LeBron não acertava porra nenhuma do perímetro. Ele tem um arremesso de 3 confiável, vai. Agora... Se melhorar como GM, se tá arrombado. O GM ele tá fraco, igual o Michael Jordan como dono. Mas o Trae, cara, eu vejo assim que eu não vejo ele evoluindo. Eu acho que ele meio que a gente já sabe qual que é o teto dele. Eu acho que essa é a parte triste dele, você tendo 20, sei lá, 23, 24 anos, o cara a gente já sabe qual que é o teto dele. Ele é um jogador, ele é pequeno para essa liga, então ele precisa muito do físico dele para atacar e para defender e da habilidade. E ele não tem, né? Então, mas ele tem a mesma altura que o Chris Paul e o Chris Paul defende. Ele não defende porque ele não quer. Exatamente. Porque ele não tenta. Ele é maior do que o Kid e o Kid defendia pra caralho. Não. O Kid não. O Kid tem 1,93 m, toma lá. Ele tem 1,85 m, o Trae. É pequenininho. Mas não defende porque não quer. Tem o Chris Paul, é o melhor exemplo. Não defende, não se esforça. Não precisa defender igual o Chris Paul, pelo menos. Não precisa defender igual um defensor da liga. Mas se esforça um pouquinho, não seja um pônei na defesa. Mas não é isso que acontece, né? Ele não pode ser, sabe, você não defende, você tem que ter vergonha na cara de não ser um buraco, não ser um menos, né? Ele é um menos. E aí Atlanta trouxe o DeJounte Murray para tentar tapar o buraco e não tapa. Agora, o DeJounte Murray é um cara que ajuda muito o time. Porque, assim, o Atlanta não tem um esquema estilo San Antonio, que a bola não pode ficar na mão de ninguém. San Antonio é um esquema de rodar muito a bola. Atlanta não. Atlanta tem um esquema de a bola ou tá na mão do Trae Young ou tá na mão do Murray. E aí sai um corta-luz, faz pick and roll, bola pro Capela. Abre. Oi? Uma ponte aérea, abre de 3 pro... Exato. Então, assim, o esquema do Atlanta permite essa bola mais na mão de um jogador. E o DeJounte Murray consegue resolver esse ponto. Então, o Trae Young, não marcando, ele vira um cara supérfluo para esse time. Ele vira um cara desnecessário para esse time. Se ele marcasse, ele não vai marcar. Acho que vai, viu, Felipe? Talvez. Não, a vida inteira, né, não marca. Cara, 5, 6 anos de liga, cara. Não vai marcar. Mas tem um rolê de maturidade. Aí, agora falando de psicologia.
tem um rolê de maturidade de pessoa. Pode ser que ele se torne mais maduro com o passar do tempo, tipo, daqui a 1 ou 2 anos, ele percebe que nunca vai ser campeão, dinheiro ele vai ter sempre, ele quer algo diferente. Pode ser que a maturidade ajude nisso, só se ajudar, mas Se você quiser acreditar, você acredita. Eu não acredito. eu posso ser que eu boto fé, porque QI de basquete ofensivo ele tem. Claro. Mas Então ele pode pegar esse QI e usar ele defensivamente. Pode. não acho que ele vai fazer. Basta maturidade. Acho que só isso. Não confio. Eu não confio. Em cara que começa assim, eu não confio. Confia ou não confia, Marta, pra gente ir pro próximo assunto? Confia o que ele vai defender? Que ele pode amadurecer e defender. Não confio. Então, tá bom, perdi. Você que é o ingênuo da coisa. Eu sou iludido, né? Você é iludido. Eu sou muito O que eu acho uma pena, porque realmente um cara que tem a visão ofensiva dele, assim, como você falou no começo, a gente começa a perceber que a liga está pegando o jeito dele. Para ele ser um cara pequeno e não ser atlético, complica. Quando você coloca caras grandes e atléticos para cima dele, você só vê o que o Miami fez com ele no playoff do ano passado. Sim. Mas se você tem um outro cara com uma boa criação, como o de John T. Murray do lado dele, isso poderia ser usado positivamente para o time. Mas nunca vai ser, porque no fim das contas, o Trey ele gera um déficit para o time em quadro. Na verdade, é usado, funciona ofensivamente, só que aí na parte defensiva o time vai fazer 110 pontos, por conta do Trae Young vai sofrer 115, por exemplo. É isso. Vamos falar mal de quem? Eu não quero falar mal do Edwards, não, viu? Vou falar mal do entorno. Mas não, tem que falar mal do Edwards também. Eu vou deixar você falar mal do Edwards, depois eu falo. O que ele falou? Bando de molenga, bando de bunda frouxa. O que o Towns falou dele, o Martin, que você falou agora há pouco mesmo? Então, a história completa é assim. Veio uma estatística que o Anthony Edwards não enterrou esse ano ainda. É verdade. Ele não enterrado. Aí ele deu uma entrevista falando, enterrar é difícil, né? Tá muito engarrafado. Os caras estão me marcando, não sei o que, é muita energia, não sei o que. Aí o Anthony Towns falou assim, então, meu, tá precisando parar de comer hambúrguer, viu, meu? Que líder, hein? Que líder. Ele falou assim, não, eu tô pensando aqui em falar para ele, né, dar um estoque de como se alimentar e tal, né, porque dá para ficar comendo porcaria. E aí? Sabe o que é pior? Vocês vão falar mal, mas sabe o que é pior? O Carlton e tal parece ser um cara que uma pessoa legal de trocar ideia, sabe? Parece que ele sabe o que ele tá fazendo, ele se cuida para jogar basquete, mas e aí? Chega lá, é um frouxo. Eu acho que o Towns deve ser um cara gente boa para você ter como amigo e tal, beleza. Sim. Mas na quadra de basquete... Até como atleta para se cuidar, você não vê ele falar de peso, você não vê ele com contusão. Então, ele como atleta, aqui, assim, uma coisa é ele ser um atleta. Quando você joga futebol, ele como atleta, ele é um ótimo atleta. Bom, você não vê ele contundido, você não vê ele fora de forma, você não vê ele não jogando por mimimi. Você vê as declarações que ele deu no rolê do Covid. Você vê depois que ele perdeu a família praticamente toda por causa de Covid, as declarações dele. Então ele parece ser um cara muito centrado no que faz. Mas o negócio é o basquete, né? Como ele quer jogar basquete. E esse line-up do Minnesota deixou a coisa tudo mais complicada para todo mundo. Mais fácil para ele, que é o que ele quer. Ele tá do jeito que ele quer. A chegada do Gobert, você elimina qualquer possibilidade do Taus pisar dentro do garrafão. Não devia eliminar, mas elimina. Elimina. Gobert, briga aí, que eu vou ficar soft aqui. Mas o que o Anthony Edwards falou, Marta, que eu interrompi aqui? Não, eu já falei que ele falou. Não, aí o Edwards outro dia apareceu lá em quadra com a mão na cintura durante essa imagem que todo mundo viu, né? Sim, aquela. Não,
Provavelmente parado, quando está sem a bola, bastante parado, desengajado. Assim. Ali na diagonal da zona de 3 ali, para chutar, ele marcado, parado com a mão na cintura e a bola rodando, o time se matando correndo. Se matando correndo, entre aspas, né? Isso. E a bola rodando, ele paradão, assim. E aí puseram o microfone na boca dele e ele falou assim, nosso time joga muito soft. Ou seja, deu uma porrada generalizada no time. Mas não podia. Ele deu uma porrada no de Angelo Russell e no Carl Towns. Para mim, esses dois são soft, o resto não. Ele falou do time. Não, é lógico que isso tem um endereço, mas no fim das contas ele não falou de um ou de outro. Ele falou mas ele não quis uma treta direta, mas o Gobert é soft. Nem a pau. O Vanderbilt lá, Vanderbilt. Não, o Vanderbilt não tem o Tem o cara lá, não sei o nome. McDaniels. Isso, o time todo, se você vê o time jogando, não é soft, tirando o D'Lo e o Towns. Eu concordo e eu acho assim, que com esses dois, Minnesota nunca vai a lugar nenhum. Eles podiam ter aproveitado e trocado o Towns, né? Mas não quiseram. Ou D'Lo, que seja. É o mesmo caso, é mais ou menos um pouco o caso do Atlanta, né? Você tem um cara que te empata a vida. Empata a vida, exatamente. No caso, você tem dois aqui, né? Então, mas é que o D'Lo, para mim, ele é um cara que ganha muito dinheiro, mas ele é basicamente irrelevante, cara. O grande papel dele no time é ser amigo do Cat. Eles são brothers. Se você trocar um, o outro vai ficar putinho. Ele foi relevante em todos os times que passou, né? Tipo, ele não define bola, ele não... Ele foi bem, tipo, ele foi horrível lá no Lakers, ele dedurou o Nick Young lá, deu aquele rolo lá. Calor. Aí ele foi pro Nets, aí no Nets, quando o Nets era underdog, né? O Nets era azarão, aí ele foi bem. Aí nada mudou, viu? Aí no rolo lá do Durant, ele foi parar em Golden State, que foi ruim para todo mundo, eu diria. E aí de Golden State ele foi para coisa pelo maravilhoso Wiggins. Isso, o Wiggins que deu certo em Golden State, agora só faltava ele dar certo em Minnesota, coisa que não está acontecendo mesmo. É que assim, ele não é um jogador explosivo. Ele não é um jogador que vai fazer pessoas irem pro ginásio, não vai vender camisa, não vai ter aquela jogada espetacular, não vai ter game winner. Ele é um jogador mediano, assim, ele não vai te comprometer, mas não vai. Ele completa. Não, eu acho que compromete, sim, viu, Leandro? Desculpa, vou te interromper. Não, tá desculpado. Eu acho. Não se repita, né? Você sabe que isso não vai acontecer, eu não repetir. O D'Lo, para mim, entra nessa categoria de caras como o Trey. Só que ele não tem a qualidade ofensiva do Trey. E se ele ganhasse menos e não tivesse a importância que tem no time? Eu acho que um cara para vir do banco como ele serve. Não, mas o papel dele tá errado só. O papel dele, o salário dele tá tudo errado. Então. mas é o papel, mas ele não é um jogador que você fala, isso é ruim de bola. Não, mas como o Trey não é ruim de bola. Então, mas nenhum dos dois é cara que consegue dar sustentação para um time que almeja título. Mesmo o Trey tendo muito mais talento que ele, né? Porque o cara, assim, e o Towns é a mesma coisa, tá? Eu falo do Towns aqui, assim, o Towns tinha tudo para ser um dos melhores jogadores da liga. Para ser dominante, para ser... Exatamente. O Towns era para ser melhor que o Anthony Davis, ponto. Bem melhor. Porque não tem todo o problema de saúde que o Davis tem. Vamos deixar claro que o Davis tem problema de saúde, eu acho difícil o Towns ser. O Davis defende, o Davis não é soft, mesmo querendo jogar embaixo. Se não, o Davis não. Então, o Davis não quer jogar embaixo também. Ele não quer jogar embaixo, mas não é soft. Quando ele tá lá embaixo, ele briga da porrada e tá da porra toda. Ele só não quer. Mas quando ele tá lá, ele faz. Exato. Towns não. O Towns era para fazer isso, só que sendo maior e melhor arremessador de fora. Mais rápido. O Towns era para ser, ele tem tudo, quase a mesma altura. Ele tem tudo para ser. Né? Tudo para ser. Ele tinha tudo para ser mais dominante. Exatamente. O Embiid engole ele. Imagina, outro dia o Isaiah Stewart engoliu ele. Você vê o rolê?
E aí eu pergunto a você, mesmo não querer jogar embaixo, o Embiid engole o Davis? Não. Por que a gente tá falando do Cat? Por que o Embiid engole o Davis agora? Não, porque estamos comparando de jogadores que ele poderia ser... Porque o Davis é o top 3 pivô da liga. Não é, não. O Yannis não é pivô. Não, mas não interessa, ele é engolido todo jogo. Pode parar com essa história. É nada. Você que tá Não, o Davis tá péssimo, cara. Você tá louco. Não tá assistindo os jogos. Não é possível. Você tá muito Não, mas o Davis Bane, ele era um cara dominante. Então, o Davis, mas da bolha pra cá, cadê ele? Tá no GM. Vou voltar aqui que o Martin tá falando mal do Lakers, não precisa. Volta pro Mas era. Os boatos agora, em vez de trocar o Westbrook, os boatos são de trocar o Davis. Não joga, Martão. Esse é o rolê. É que o Davis é fácil trocar também, né? É que o Davis não joga, tipo, ele vai jogar agora, tá jogando. Daqui 3 jogos vai se machucar, vai ficar 15 fora. 20. E não chega inteiro num playoff nunca. É isso. Então vamos voltar pro Carl Anthony Towns. O Towns. Mas é isso que eu tô falando. O Towns ele é esse cara que não ele foge de contato. Ele não entrega, é isso. Ele não entrega. A gente já falou, faz tempo que a gente fala isso aqui, que ele não é o futuro da liga, que o Edwards seria, se ele parar de comer hambúrguer. O futuro da franquia, né? O Towns, assim, se o Towns valesse tanto quanto ele acha que vale, aí ele seria MVP, realmente. Mas quantos anos, cara? Eu lembro, assim, a gente tá no podcast antes, tinha uns anos a gente falou assim, não, esse ano, cara, a Minnesota vai, hein? Aí nem playoffs os caras pegavam. No máximo, e assim, se o Jimmy Butler surtou lá nos caras, e só conseguiram entrar nos playoffs porque o Jimmy Butler tava lá, você começa a imaginar que a ética de trabalho deles não é assim nenhuma maravilha. Cara, eu não acho que seja aí, é coisa muito mais complexa. Ele tem culpa, claro que tem culpa. Você tem culpa das suas ações. Mas tem coisa muito mais... muito mais do que só os jogadores, sabe? Vou falar só do Towns, tá? Tem coisa muito mais do que só o próprio Towns. Porque... Olha o Wiggins, velho. Então você diz que os caras são bunda mole e é uma questão da franquia. Eu acho também. que porque o Wiggins, eu também eu acho que deve ser a maior, para mim, o maior problema é a franquia nesse caso. Porque o Wiggins, ele mudou d'água pro vinho e foi jogar outro time competitivo. Tem história, tem não sei o quê, mas é uma franquia que pensa diferente. É uma franquia com treinador diferente, jogadores diferentes. Eu acho que a franquia ser do jeito que ela é hoje, internamente, ela torna com que o jogador, ela possibilita que o jogador seja soft, porque eu não sei o que acontece, eu não sei o bastidor do que acontece lá dentro, mas o Wiggins saiu de lá e mudou da água pro vinho em uma semana. O primeiro jogo do Wiggins em Golden State Warriors, você via a diferença. Nos playoffs, o Wiggins parecia um outro jogador. Ele foi abduzido e trouxeram um jogador que ele quase foi MVP da final. Não, aí também não tinha como competir com o MVP do Curry, mas ele foi bem demais. Né? Se o Curry não joga, era ele, por exemplo. Se o Curry, enfim, ele foi o segundo melhor jogador do Warriors. Ele foi o principal jogador defensivo. Sim. Foi. E foi muito bem ofensivamente. Que é algo que a gente não espera, né, do Wiggins. Nunca esperou. Exato. Então, eu acho que o jogador tá lá, ele pode falar, pô, tá uma bosta aqui, vamos melhorar, não é isso que eu quero? Ele pode, claro que ele pode fazer. Mas a franquia não se incentiva em nada a fazer isso. Então, você tem um ponto muito interessante. Com a relação Olha isso, peraí, só um minuto. Obrigado. Elogiado pelo Martão. É difícil, né, cara? Você não conhece a cultura do lugar, mas é difícil. Você fica pensando o que tem lá que os caras são devagar, né? Será que é questão de Minnesota? Todo mundo é muito gente fina, todo mundo levanta para os velhinhos sentar, tal. Falta aquele sangue no olho, né? Você lembra que ano passado os caras classificaram no play-in e o Beverly comemorou como se fosse título, né? Você lembra disso? Porque hoje nem no play-in ele vai, né? Ele tá certo comemorar, né? Então, eu não acho que é só treinamento, hein? Acho que é cultura da franquia. O que Minnesota ganhou? O que Minnesota disputou? Mas justamente por não ter ganhado nada, você devia estar com mais fome de ganhar. Exato. Não, os caras foram lá trazer o Gobert, que é o principal defensor da liga há não sei quantos anos, pô. Todos. Vamos
se esforçar aqui, vamos fazer alguma coisa. Nada, cara. Nada. Cara, Para mim, o que está acontecendo com o Edwards é o que aconteceu com o Butler. Ele está vendo que ali não vai acontecer nada. E é foda porque você bloqueia, não bloqueia, né? Você tá com o cap totalmente travado, porque você vai ter que dar um contratão pro Edwards, o Gobert ganha 200 e tralá, o Towns ganha o máximo, o D'Lo ganha o máximo que ele podia ganhar, e é um time que... É um time que não... Eu achei que com a chegada do Gobert, pelo menos eles iam ter um pouco mais de força para enfrentar, e tendo visto o que aconteceu ano passado, eu achei que o Edwards evoluindo, o Minnesota ia vir para brigar por primeiras posições, pelo menos na pré-temporada regular. Assim, eu ainda não acredito neles em playoff. Você não tem como acreditar. O Edwards evoluiu bem, tá? Oi? O Edwards provou ser o jogador que a gente... Não, provou ano passado, esse ano não. Esse ano ele viu, puta que pariu, que bosta, tá, né? É aquele negócio da mentalidade, né? Então, esse ano não. Então, por que essa evolução? Por que ano passado evoluiu e agora não está mais? Boa pergunta. E eu não acho que Minnesota tenha culhões, por assim dizer, ou se for mulheres, tenha tetas, para pegar e vai embora, tchau, vou montar um time para ser campeão. Não tem, nunca teve. Ao contrário, né? Se eles gastaram um pique para trazer o Gobert, eles não querem mandar ninguém embora. Quem vai começar? Só pra gente. Finaliza aí que eu tenho uma anedota. Quem vai mandar a gente embora daqui a pouco vai ser o Utah de novo. Então, não sei, né? Porque daqui a pouco eles já estão disputando o título. Não, eles querem saber disso não, filho. Eles querem pegar um menino lá do Play 1. Você tá doido? Então, queriam, né? Mas não sei se vai ser 9-3. A gente fala do Utah semana que vem. Líder. O líder mais improvável. Vai. Martão, finaliza Minnesota. Minnesota é que nem o Vasco, não vai para lugar nenhum. Acabou. Vai subir divisão, faz isso não. É isso. É o teto deles. É uma franquia que está no... Fracassada. Fracassada. Infelizmente, assim, é fracassada. É que a franquia fracassada para mim é o KC. O KC bateu na trave uma vez, vai. O que o Minnesota fez mais que o KC na vida? Verdade. O Minnesota atrasou a vida do Kevin Garnett. É isso que o Minnesota fez. E não atrasou tanto assim, porque ele quer comprar ela, né? Então, mas é por isso que ele quer comprar, porque lá as pessoas são gente fina, levanta os velhinhos sentar, tal, porque não é porque... O Minnesota é um ótimo lugar para o velho se viver. Faz frio, né? O velhinho gosta de Arizona e de Flórida. Da Flórida, o velhinho adora a Flórida. Mas Flórida é o estado brasileiro mais longe do Brasil. A província da Venezuela mais longe da Venezuela. Ou o estado mexicano mais longe do México. O enclave. É o enclave de Cuba. Cubano, né? Muito bem, pessoas. É isso, foi um prazer gravar o podcast. Vamos falar só coisa ruim, só falar mal hoje, semana que vem. Falta para vocês falarem. Cadê a piada? Oh. Você falou que ia contar uma piada? Eu? Você falou pro Martão encerrar o negócio lá que você ia contar uma piada? Não, eu já falei que era não é piada, é falar que quem vai começar a mandar a gente embora vai ser o Utah para ser... mas esse time do Utah tá ali, mostra como é que a liga nada faz sentido na liga, né? Não, mostra que trabalho bom dá certo. Quem é o técnico? Você ter técnico bom, você ter jogador bom, você ter jogador... Não, você ter time bem montado. O Utah, assim, a gente achava uma merda o Utah, mas o Utah é um time bem montado. E outra coisa, né? Só para Utah, só para coisa rapidinha. Como o clima tava ruim, né? Lá em Utah. Olha o Mitchell. Exato. Olha o Mitchell como tá jogando. O Mitchell tá jogando. Só o Gobert que não tá jogando. Talvez o problema se jogou bem. Mas o Sexton tá jogando, o Clarkson tá jogando, o Markkanen tá jogando muito. Vai falar do Olinik, não? O Olinik tá jogando.
Malik Beasley. Marca nem mandou um abraço pro Martin, mas a gente fala melhor disso. Né? Martin, acho o finlandês. Esse time do Utah é tipo a casa dos artistas, assim, cara. Só foi ligado. É isso. Filipão, redes sociais. Semana passada foi o Martin. youtube.com, instagram.com, twitter.com. E parou aí. Tá bom, né? /Maçã do Aro. Deixa recado, dá um joinha. Se quiser entrar lá, se quiser não. Quando você entrar lá no site do Jumper para ler notícia, você clicar no blogs lá, você vai achar a gente lá, Maçã do Aro. Tudo bem. Deixa joinha, que é bom pra gente e vamos que vamos. É isso, pessoas lindas. Até semana que vem. Tchau. Hasta la vista. Esse podcast é uma produção Amassando Aro. Identidade auditiva Bruno Bittencourt. Voz Domênico Gato.